Vamos lá para todos. A nossa revisão hoje é função exponencial. Então vamos revisar a função exponencial. A função exponencial você pode escrever ela assim, ó. F de x ou y, certo? A mesma coisa. F de x é igual a uma constante, esse czão. Essa constante é diferente de zero, certo? Senão a sua função vai dar o resultado sempre zero. Constante diferente de zero vezes uma potência, a elevado a x. A variável está no expoente, ó. A variável é o x e o a é a base, certo? O c e o a são constantes, certo? Então, uma constante vezes uma potência, onde a variável está no expoente da potência, ok? Você pode escrever ela assim também, ó. Em vez de f de x, o y, né? Seria a variável que vai ficar no eixo vertical, né? Vai ficar no eixo vertical. A gente vai já ver o gráfico. Outra observação a se fazer, essa base A, ela tem que ser maior que zero, mas não pode ser 1, certo? Maior que zero e diferente de 1. Estou falando da base A. Eu coloquei aqui, ó, os valores possíveis de A, ó, nessa reta aqui, certo? Em vermelho. Então, eu excluí o 0 e excluí o 1, certo? Essas duas bolas brancas aqui, ó, estão excluídas. Eu quero dizer que o A é maior que zero, mas não pode ser 1, certo? Por que que o A não pode ser 1? Vamos ver aqui. Por que que eu excluí o A igual a 1? Se você for aqui na função, ó, colocar f de x, c vezes e trocar o A por 1, coloquei o A igual a 1. Ó. 1 elevado a x. 1 elevado a qualquer coisa dá 1. 1 vezes c, c. Ou seja, a função fica simplesmente uma constante, certo? É por isso que a gente exclui o A igual a 1. Então a gente não pega o A igual a 1. Todos esses em vermelho aqui servem, certo? E por que eu não posso pegar valores negativos de A? Certo? A minha potência aqui, a base dela não pode ser negativa. Eu vou excluir os valores negativos de A, ou seja, A menor que zero. Vamos supor que eu pudesse pegar o A negativo. Aqui eu coloquei, ó, o A igual a menos 2. Ó. Y, o C aqui é 1, né? É o número que multiplica a potência, e o A é menos 2. Menos 2 elevado a x. Coloquei um A negativo. Tudo bem se você pegar o x igual a 2, ó. X igual a 2 fica menos 2 elevado a 2, que dá 4. Se você pegar o x igual a 0, ó, fica menos 2 elevado a 0, que dá 1. Aí entra o problema se você pegar o x igual a 1 meio. Ó. Pegue o x igual a 1 meio. Ó. Menos 2 elevado a 1 meio. Fica raiz quadrada de um número negativo. Isso aqui não é um número real. Você nunca vai achar o número real, o número que é elevado ao quadrado deu um número negativo. Então isso aqui não é um número real, certo? Ou seja, a gente exclui os valores negativos de A para que a gente possa pegar qualquer valor de x. Se eu botar o A menos 2 aqui, eu já não posso pegar o x igual a 1 meio, já não posso pegar o x igual a 1 quarto, x igual a 1 sexto, senão o meu resultado vai ser um número imaginário, certo? Aí para evitar esse problema, eu excluo os valores negativos de A, para que meu resultado dê sempre um número real e não um número imaginário, certo? Então pronto, esses são os valores possíveis de A em vermelho, ó, do 0 para frente, excluindo o 1, certo? Vamos ver aqui, ó, lado direito. Vamos escrever nessa forma YCA elevado a x. Escrever a minha função exponencial nessa forma aqui, ó. Vou colocar um conjunto de funções aqui para a gente escrever nesse formato. Y igual a 3 vezes 2 elevado a x. Já está no formato. Ó. Quem é o czão? O czão é o 3. Quem é a base A? A base A é 2. Ó, e o expoente de x. 2 elevado a menos x. Essa outra aqui. Ó, certo? Essa função exponencial. Eu quero escrever dessa forma aqui. Quem é o czão? E quem é o A? Vamos ajeitar aqui. Isso aqui é 1 sobre 2 elevado a x. Passo 2 elevado a x para o denominador, mudando o sinal do expoente. Ó. Ainda pode escrever assim, ó. Isso aqui é 1 meio elevado a x. Pronto, agora está nessa forma aqui. Ó. Quem é o czão? O número que multiplica a potência, 1. Quem é a base A? 1 meio, certo? E o x aqui em cima. Tá? A base A aqui é 1 meio. E o czão é 1. Essa outra aqui, ó, eu quero escrever nessa forma aqui, certo? Quem é o czão? Será que é o 2? Certo? Vamos ver aqui. Vamos ajeitar aqui para escrever nessa forma. Repete o 2. Isso aqui é o quê? 3 elevado a x dividido por 3 ao cubo. Ó. Divisão de potência de mesma base. Ó. Repete a base 3, subtrai os expoentes, certo? 3 elevado a x, 3 elevado ao cubo, certo? 3 ao cubo é 27, então aqui dá 2 sobre 27.
vezes 3 elevado a x. Ó. Agora está na forma que eu queria. Quem é o czão? 2 sobre 27. Quem é a base A? 3, certo? Essa outra função exponencial, eu quero escrever dessa forma aqui, certo? Vamos ajeitar aqui. 2 elevado a menos 3x. Isso aqui é 1 sobre 2 elevado a 3x. Você passa o numerador para baixo, trocando o sinal do expoente, certo? Aqui eu ainda posso ajeitar, colocar o x em evidência. Ó. 1 sobre 2 terços elevado a x, ok? O que é 1 sobre 2 terços? 2 terços é 8, né? 1 sobre 8 elevado a x. Pronto, tá nesse formato aqui, ó. Quem é o czão? Número que multiplica a potência. 1, certo? Quem é o A? 1 oitavo, ok? 1 oitavo elevado a x. Essa outra aqui, ó. Eu quero escrever essa função aqui nessa forma aqui. Vamos ajeitar. Aqui já é um pouquinho mais trabalhosa. Vamos lá. Aqui é 3 elevado a menos x sobre 2 vezes 3 elevado a menos 1. Ó. Produto de potência de mesma base. Da direita para a esquerda. Repete a base, soma os expoentes. Ó. Certo? Estou usando a fórmula do produto de potência de mesma base. Só que no sentido contrário. Ó. Então posso escrever assim. Ó. Esse 3 a menos 1 eu escrevo como um terço. Né? Não deixa de ser um terço. Né? Esse 3 a menos x sobre 2 eu posso escrever ele assim. Ó. Colocar o x em evidência. Ó. 3 elevado a menos 1 meio elevado a x. X vezes menos 1 meio menos x sobre 2. Ok? Aí vem para cá agora. Ó. Repito, um terço. Esse 3 a menos 1 meio eu coloco no denominador. Ó, certo? Passo para baixo, trocando o sinal do expoente. Fica 1 sobre 3 elevado a 1 meio. Ok? Repito o x. Um terço. 3 elevado a 1 meio é raiz de 3, né? 1 raiz de 3. Pronto, está na forma que eu queria deixar. Ó. Quem é o czão? Número que multiplica a potência, 1 terço. Quem é o A? Base da potência, 1 sobre raiz de 3, ok? E o elevado a x, certo? Vamos para frente. Agora vamos estudar duas situações possíveis para a minha função exponencial. As duas ligadas à base A, certo? Essa base A ela pode ser maior que 1, do 1 para frente, primeira situação. E a segunda é a base A entre 0 e 1, certo? Primeiro caso, a base A é maior que 1. Aqui está do 1 para frente, certo? Exemplos aqui onde a base é maior que 1. Essas aqui, ó. Y é igual a 2 elevado a x. Quem é o C? É 1, certo? Quem é a base A? 2, portanto maior que 1. Essa outra função aqui, quem é o C? 3, número que multiplica a potência, né? Quem é a base da potência? Π, 3,14, maior que 1, ok? Essa outra, o C é 1 meio e a base é raiz de 2, portanto maior que 1. Então essa primeira situação são funções em que a base é maior que 1, a base A. Como é o gráfico dessa função? Está aqui, ó. No eixo horizontal eu coloco x, no eixo vertical eu coloco y. Vamos pegar como exemplo essa função y2 elevado a x, essa primeira aqui, ó. Vamos ver do 0 para frente. Começando com o 0. Quando o x for 0, se você colocar aqui o x0, ó, 2 elevado a 0 dá 1. Então o y é 1. Então quando o x for 0, o y é 1. Ponto onde o gráfico corta o eixo vertical, o eixo y. Quando o x for 1, coloque 1 aqui, ó. 2 elevado a 1 dá 2. O y dá 2, certo? Quando o x for 2, 2 elevado a 2 dá 4. Então, do 0 para frente, o x está crescendo e o y está crescendo o tempo todo, ó. Crescendo indefinidamente, certo? Cresce até o infinito, ok? Então, 0 para frente, x cresce e o y cresce até o infinito, ok? Agora, do 0 para trás, vamos pegar aqui o menos 1. X igual a menos 1. Fica 2 elevado a menos 1. 2 elevado a menos 1 dá o quê? 1 meio, né? Então, essa alturazinha aqui é 1 meio, certo? Agora, um x mais atrás. X igual a menos 2. Bote o x menos 2 aqui, ó. 2 elevado a menos 2. 2 a menos 2 é 1 quarto. Essa alturazinha aqui é 1 quarto. A altura está ficando cada vez menor, certo? Então, você vai pegando x cada vez mais negativo, menos 1, menos 2, menos 3. Essa alturazinha aqui vai ficando cada vez menor, até se aproximar de 0, certo? Mas o gráfico, ele nunca vai encostar no eixo horizontal. Então, essa altura fica cada vez menor, é cada vez mais perto de 0, mas nunca fica 0, ok? Aqui, digamos que você pegue valores muito grandes de x. Você está, digamos, o x igual a 100, aumentando o valor de x, né? 2 elevado a 100. Isso aqui é um número imenso, né? Tende para o infinito.
Então, eu cresço o valor de x, o y cresce indefinidamente, né? Cresce sem parar. Agora, no outro sentido, vamos pegar um valor de x bem negativo, menos 100, ó. 2 elevado a menos 100, valor de x negativo, lá atrás. 2 a menos 100 é 1 sobre 2 elevado a 100. 1 sobre um número muito grande, isso aqui se aproxima de zero, né? Certo? Dividir 1 por um número muito grande, 1 por 1 milhão. O resultado é 0,0001, né? Então, eu vou me aproximando de zero. Essa alturazinha aqui vai se aproximando de zero quando eu pego valores de x muito grandes, certo? Então, diminuindo o valor de x, o valor de y vai ficando cada vez menor. Mas nunca encosta, nunca chega a zero, certo? O gráfico em vermelho nunca vai encostar nesse eixo horizontal. Então, esse é o gráfico da minha função exponencial para essa situação aqui, ó. Quando A for maior que 1. No caso aqui, o A é 2, maior que 1. Ok? Então, A maior que 1, o gráfico é assim, ó. A gente diz que esse gráfico é crescente. Crescente porque quando você faz o valor de x crescer, o valor de y vai crescendo também. Cresce o x, o y não cresce. Então, a função é crescente. Então, essa é a situação em que o A é maior que 1. Uma observação a se fazer, o gráfico está aqui, ó, certo? Quando o A é maior que 1. Esse ponto onde o gráfico corta o eixo vertical é justamente o valor desse Czão aqui, ó, constante. Repetindo, o ponto onde o gráfico em vermelho, o gráfico da função exponencial, onde ele corta o eixo vertical, ele corta justamente em cima do Czão. É bem fácil ver. Qual é a coordenada x aqui? Pega a função, troca o x por quem? Por zero, né? Coordenada x aqui desse ponto é zero. Então fica a elevado a zero, certo? Qualquer número elevado a zero dá quanto? 1, né? Então fica 1 vezes c, que é c. Ou seja, o valor de y é c. Então, o ponto onde o gráfico da função exponencial corta o eixo vertical é justamente essa constante aqui que multiplica a potência, né? No caso aqui, qual é a constante que multiplica a potência? 1. Então, o gráfico corta o eixo vertical aonde? No 1, certo? Vamos ver a outra situação, entre 0 e 1. O A entre 0 e 1. Então, a gente acabou de ver a função exponencial em que a base da potência A era um número maior que 1, certo? Estava do 1 para frente. Agora, vamos ver outra situação. Essa base agora está entre 0 e 1, está aqui dentro, certo? Ou seja, o A é maior que 0 e menor que 1. Então, a base A está agora entre 0 e 1. O gráfico vai ficar diferente. Exemplos de base entre 0 e 1. Essa aqui, ó. Um exemplo. Y2 a menos x. Só que isso aqui, ó, não está dessa forma aqui, ó. Observe que o x aqui não é negativo, certo? Então, como é que eu coloco dessa forma padrão aqui? É fácil, né? 2 a menos x, você pode escrever assim, ó. 1 sobre 2 elevado a x. Coloco 2x no denominador, né? Agora eu coloco x em evidência. O meio elevado a x. Quem é a base da potência? A, 1 meio, ó. O meio está entre 0 e 1, então está aqui dentro, né? Então é o nosso caso, né? Outro exemplo, esse aqui, ó. Quem é o Czão? O Czão aqui é 3. Quem é o A? A base da potência, 0,2. Está entre 0 e 1, certo? Então são dois exemplos onde a base está entre 0 e 1. Vamos pegar, para fazer o gráfico, esse exemplo aqui, ó. Y igual a 1 meio elevado a x. Aqui o Czão é 1 e a base é 1 meio. Portanto, é o nosso caso aqui, ó. A base A entre 0 e 1, nesse intervalo, certo? O gráfico, quando você vai do zero até infinito, o gráfico vai decrescendo, vai diminuindo cada vez mais, ó, certo? O oposto da base maior que 1, que a gente acabou de ver, certo? Então, ao aumentar o valor de x, o valor de y vai ficando cada vez menor, se aproximando de zero, sem nunca encostar no zero, ou seja, sem nunca encostar no eixo horizontal, o eixo x. Vamos lá. Quando o x for zero, se você colocar o x0 aqui, ó, o meio elevado a zero. Qualquer número elevado a zero dá 1. Quando o x for 1, o meio elevado a 1, dá 1 meio. Ó. Então essa alturazinha aqui é 1 meio. Quando o x for 2, o meio elevado a 2, 1 quarto. Então a alturazinha aqui é 1 quarto. Então veja que a altura está ficando cada vez menor, certo? Agora do zero para trás, 0 até menos infinito. Vamos ver. Quando o x for menos 1, coloca o x menos 1 aqui, ó. O meio elevado a menos 1, certo? Você pode inverter essa fração, lembrando de trocar o sinal do expoente. Fica 2 elevado a mais 1, ou seja, 2, certo? Não coloquei o x menos 1. Então essa alturazinha aqui é 2, ó. Agora o x menos 2. X menos 2, ó. Coloca o x aqui menos 2. O meio a menos 2, você inverte aqui,
Fica 2 elevado, trocando o sinal de expoente, né? Porque 2 elevado a mais 2, 4. Tem essa alturazinha aqui, é 4. Então observe, ó, do zero, o x de 0 até menos infinito, o y vai ficando cada vez maior, vai crescendo até o infinito, certo? Então do zero para trás, o y cresce cada vez mais. Ó. Então aqui você tem, então, do zero para frente, vamos pegar um x bem grandão, x igual a menos 100, ó. Fica 1 meio elevado a menos 100, que é a mesma coisa que 2 elevado a menos 100, certo? 2 elevado a menos 100. 2 a menos 100 é 1 sobre 2 a 100, ou seja, 1 sobre um número bem grandão. Isso aqui dá um número bem pequeno, que se aproxima de zero, certo? Isso quer dizer que se eu pegar um x grandão, como 100, certo? Como 100, o y fica bem pequenininho. Então, aumentando o valor de x, o y vai ficando bem pequeno, se aproximando de zero. Mas o gráfico aqui, ele nunca vai encostar no eixo horizontal. Nessa alturazinha aqui, nunca vai ser zero. Ela fica cada vez menor, mas nunca fica zero. Ou seja, o gráfico nunca encosta no eixo horizontal. Agora, do zero para trás. Vamos pegar um x bem grande e negativo. Digamos, menos 100. Um x lá atrás, ó. X menos 2, vamos pegar menos 100. Fica 1 meio elevado a menos 100. Certo? 1 meio elevado a menos 100. Que é 2 a menos 1 elevado a menos 100. Isso aqui dá um número gigantesco. Tende para o infinito. 2 elevado a 100. Ou seja, essa altura aqui vai tendendo para o infinito. Certo? Então, do zero para trás, quando o x vai ficando cada vez menor, menos 2, menos 3, menos 4, o y vai ficando cada vez maior. Essa aqui é a situação em que o a está entre 0 e 1. Certo? O a é entre 0 e 1. Essa situação aqui. Ok? A gente diz que essa função aqui é decrescente. Por quê? Ao fazer o valor de x crescer da esquerda para a direita, o valor de y vai ficando cada vez menor. Então, função decrescente. Faça o x crescer, o valor de y vai decrescendo, ficando cada vez menor. Ok? Para frente. Então, fazendo um resumo do que a gente viu aqui. Aqui eu tenho uma função exponencial, ela tem essa cara aqui, certo? Y é igual a uma constante vezes uma potência. O a é a base da potência e a variável está no expoente da potência, certo? A gente viu que esse valor de a ele não pode ser negativo, ele só pode assumir valores do zero para frente, certo? E você vai excluir o 1, para não ficar uma função constante. Aí eu excluo o 1. Aí o gráfico tem duas aparências possíveis. Vamos ver o gráfico aqui, ó. No eixo horizontal, eu coloquei o eixo x, até o x, a variável independente, ó, x. Aqui, esse aqui é o zero, né? E aqui é o eixo vertical onde fica o y, certo? Aqui é a origem onde vai ser o valor zero. Pronto. O gráfico vai depender do valor de a. Vamos ver o primeiro caso. Se o a for maior que 1, aqui em vermelho, ó, o a do 1 para frente, o gráfico está aqui, ó. Um exemplo. Esse aqui é um caso em que o a é maior que 1. Y 3 vezes 2 elevado a x. Quem é o czão aqui? O czão é o 3. Quem é a base da potência? 2. Portanto, é maior que 1. Então, no caso aqui, é o caso a maior que 1. Como é que fica o gráfico? Fica assim, ó. Faça o x crescer, o valor de y em vermelho, o gráfico em vermelho, ó, cresce sem parar. Ó. Cresce continuamente. É uma função crescente. Então, o gráfico em vermelho é o caso onde o a aqui, ó, é maior que 1, em vermelho, certo? Quando o x vai de 0 até infinito, o gráfico cresce continuamente, ó, cresce sem parar. O gráfico que eu falo, o valor de y, né? O valor de y cresce sem parar. Fazendo o x de 0 até menos infinito, o valor de y vai diminuindo, diminuindo até 0, sem nunca atingir o valor 0, certo? Fazendo o x de 0 até menos infinito. Menos 10, menos 20, menos 100, menos 1 milhão. Ou seja, o gráfico em vermelho nunca vai cortar o eixo horizontal, ok? Agora vamos ver o caso do a entre 0 e 1. Aqui o caso em azul é o a entre 0 e 1. É o caso desse gráfico em azul aqui, ó. Essa função em azul com gráfico em azul. Aqui, nessa função, quem é o czão? É o 3. Quem é o a? Base da potência? 1 meio. O a é 1 meio, portanto está entre 0 e 1. Então aqui o gráfico fica assim, ó. O gráfico em azul. Faça o x crescer, o y vai diminuindo cada vez mais até tender a 0, sem nunca chegar no 0, certo? Quando eu faço o x lá para o infinito, o valor de y do gráfico em azul vai ficando cada vez menor, se aproximando de 0. Mas o gráfico em azul nunca vai cortar o eixo horizontal. Faça o x e lá para menos infinito, menos 10, menos 100, menos 1000, a alturazinha aqui, ó, vai ficando cada vez maior, certo?
Então, os dois casos, o A maior que 1 e o A menor que 1, observe que eles são simétricos em relação ao eixo vertical, certo? Você pega o caso do A maior que 1, é como se você girasse ele em relação ao eixo vertical para obter o outro gráfico do A menor que 1, ok? Outra coisa importante a se observar, que esse pontozinho onde os gráficos cortam o eixo vertical. É esse valor do C aqui, ó. Ponto onde os gráficos cortam o eixo vertical. Tá aqui, ó. No caso, C é 3. É só colocar o x igual a 0. X igual a 0, 2 elevado a 0, 1 vezes 3, 3, né? Aqui é a mesma coisa, eu coloco x igual a 0. O y dá 3. Então, essa constante aqui é o ponto onde o gráfico corta o eixo vertical. Então, caso em vermelho, função crescente, A maior que 1, é tudo 1 para frente, função cresce continuamente. Esse aqui, que é o simétrico dele, em relação ao eixo vertical, ó, o gráfico em azul, função decrescente, é o A entre 0 e 1, é o caso em azul, ok? E eu vou finalizar com 2 slides de exercícios. Esses slides estão um pouco rústicos, né? Mas eu acho que dá para vocês entenderem, né? Tá meio feio, mas dá para entender, ó. Pronto, esse probleminha aqui, ó. 1. Escreva as funções na forma y igual a ca elevado a x. Escrever a função com essa cara aqui, com esse formato. 2. Depois fazer o gráfico. Faça o gráfico. A primeira função é essa aqui, ó. Eu quero que você escreva ela nessa forma aqui. Ou seja, o expoente tem que ser simplesmente o x, certo? Como é que eu escrevo ela dessa forma? Vamos lá, vamos arrumar essa função aqui. 3 elevado a 2x menos 1, vou escrever ele aqui, ó. 3 elevado a 2x menos 1. Eu posso escrever isso aqui dessa forma, ó. Produto de potência de mesma base. Só que usando a propriedade da direita para a esquerda, ó. Estou separando, né? Repita a base 3, somos os expoentes, ó, certo? Então eu posso escrever essa potência desse jeito aqui, ó. 3a menos 1 elevado a menos 1 é 1/3, né? É só passar o 3 para baixo. Esse 3 elevado a 2x, você pode colocar o x em evidência. É 3 ao quadrado elevado a x. Isso aqui não deixa de ser 3 elevado a 2x, né? Agora, repito, 1/3, 3 ao quadrado é 9. Então essa potência fica 9 elevado a x. Escrevi assim, ó. Agora está com essa mesma cara aqui, ó. Certo? Então, no caso aqui, quem é o Czão? O Czão é 1/3. Quem é a base? A base é A. Observe que a base é 9, né? É 9. O Azinho é 9, certo? E o expoente é x. Então está escrito agora com essa cara aqui. Observe que é uma função crescente, porque a base A, o 9, é maior que 1. Então cresce o tempo todo. Vamos ver o gráfico. Está aqui a função. Y, 1/3 de 9 elevado a x. Essa mesma aqui, ó. Só que escrita com essa aparência aqui, ó. Certo? Coloco o eixo x na horizontal, o eixo y na vertical. Eu sei que ela tem essa aparência aqui, que é crescente, porque a base é 9, maior que 1, base da potência. Quando o x for 0, se você colocar um 0 aqui, dá simplesmente 1/3. Ó. Então, o gráfico corta o eixo vertical nesse termo aqui, ó, nessa constante 1/3, certo? Quando o x for 1, bote 1 aqui, 9 elevado a 1, 9, sobre 3, 3. Essa alturazinha aqui agora é 3. Quando o x for menos 1, bote menos 1 aqui. Fica 9 elevado a menos 1, que dá 1 nono. 1 nono vezes 3, 1 sobre 27. Então, a alturazinha aqui é 27, certo? Então, por que o gráfico tem essa aparência? Quando o x cresce, o y cresce o tempo todo. A função é crescente. Porque essa base A aqui, ó, é 9, maior que 1. Ok? Vamos ao segundo e último exemplo. Pronto, segundo e último exemplo. Escreva as funções na forma y ca elevado a x. Na verdade, não é as funções, é só uma função, né? Certo? Escrevo nessa forma aqui e depois faça o gráfico. A função é essa aqui, ó, onde está o cursor. Eu quero escrever ela nessa forma aqui. Observe que não está. O x aqui não tem sinal negativo, né? Eu quero escrever ela assim, certo? Pronto. Essa função escrevendo assim, vamos pegar aqui esse lado direito, ó, aqui, ó, 2 menos x mais 1. Você pode escrever assim, ó, 2 é menos x vezes 2 elevado a 1. Produto de potência de mesma base. Usando a regra da direita para a esquerda. Ó. Eu separo aqui, né? 2a1 aqui eu repito. O 2 a menos x eu escrevo assim, ó. 1 sobre 2 elevado a x, certo? Esse x eu coloco em evidência, repito 2, ó, coloco o x aqui em evidência. 1 meio elevado a x. Pronto. A função agora está escrita com essa aparência aqui, ó. Certo? Eu coloquei aqui, ó. Tá aqui, ó. Certo? Quem é o Czão? O Czão é o 2, né? Quem é o A? A base da potência, 1 meio.
Portanto, está entre 0 e 1. Eu sei que vai ser decrescente, certo? A base A é 1/2, está entre 0 e 1. O gráfico, esse gráfico está meio um pouco mal feito, mas dá para entender. Ó. Eixo X na horizontal, eixo Y na vertical, e o gráfico é decrescente. Isso quer dizer o quê? O X vai crescendo, o Y vai diminuindo o tempo todo. Por que é decrescente? Porque essa base A está entre 0 e 1, é 1/2, ok? Onde corta o eixo vertical? Nessa constante Czão aqui, ó. No caso aqui é o 2, ó. Certo? É fácil verificar. É só colocar o X igual a 0, ó. O Y vai dar 2, né? Certo? Quando o X for 1, coloca 1 aqui, ó. 2 vezes 1/2. O Y dá 1, ó. X é 1, o Y dá 1. Essa alturazinha aqui é 1. Quando o X for menos 1, bota o menos 1 aqui, ó. Fica 1/2 elevado a menos 1, certo? Fica simplesmente 2. 2 vezes 2, 4. O Y é 4. Ó. Então, esse é o gráfico da minha função, certo? Decrescente porque a base da potência está entre 0 e 1, certo? Agora eu vou deixar aqui alguns exercícios para vocês fazerem. Ó. Então vocês podem tirar um print aqui, a cópia, e tentar fazer esse exercício. Exercício, escrever essas funções aqui com essa cara aqui, dessa forma. E fazer o gráfico de cada uma delas, certo? Algumas vão ser crescente, outras vão ser decrescente. Pronto, uns probleminhas para você fazer. Tem mais coisa de função exponencial, mas vai ficar para a próxima aula.